Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Piadas no Quarto. Eu sou o Márcio Bassuma. Eu andei sumido essa semana porque eu estava realizando meio que um teste de como anda a comédia stand-up no nosso país e eu achei interessante compartilhar isso com vocês. Hoje a gente pode ver grandes nomes da comédia como Afonso Padilha, Renato Albani, lotando teatros, ficando milionário, juntamente com Tiago Ventura e entre outros comediantes do cenário atual. E é lógico que tudo aquilo que normalmente está em destaque, a galera às vezes quer correr atrás e quer ver uma oportunidade de ganhar um dinheirinho, pensando que aquilo ali é algo realmente fácil. Se eu conto minhas piadas no churrasquinho com meus amigos e eles dão risada, é lógico que eu tenho talento para isso. Se a minha mamãe acha eu engraçado, é lógico que eu também tenho a oportunidade de lotar teatros. Na verdade, eu estou repetindo o que foi dito para mim de um coprodutor que trabalha há 4 anos nessa área, após ele literalmente, pelo egozinho dele, ter ficado chateado de eu ter respondido ele como nenhum outro respondeu. A comédia stand-up está funcionando mais ou menos assim. Para você que está começando e está tentando uma oportunidade ou treinar suas piadas, muitos locais às vezes estão dando oportunidade desde que você pague. E aí eu vou explicar como isso está funcionando. Eles montaram meio que um esquema de que você paga um valor, às vezes é 30, é 70, é 80, é 120 reais. Eles usam essas pessoas, comediantes em ascensão ou tentando uma oportunidade, para captar recursos financeiros, dizendo que vai promover esses comediantes que precisam vender na noite para fazer os banners, para fazer a propaganda ou no Instagram ou em alguma rede social para estar atraindo o público. Só que eles nunca falam que o tempo que você paga desses 70 reais, 30 reais, 50 reais é míseros 5 minutos de apresentação. E eu já cheguei a escutar de uma pessoa que está há 7 anos tentando fazer comédia, dizendo que isso é uma eternidade, é muito tempo. Mas o cara, eu assisti o show dele e posso te confessar que ou ele tinha cheirado muito ou ele estava muito doidão, porque assim, não foi engraçado, foi um texto pífio, rápido, parecia um coelho ejaculando, de tão rápido que não dava para entender nem o que ele falava. E aí eu percebi que normalmente não tinha nada a agregar ali com o que ele tinha dito, porque eu sabia que 5 minutos é aquela transa maldada de manhã quando a mulher não está querendo. Que aí ela fala, você só tem 5 minutos. E aí você olha pro relógio e tem que gozar em 5 minutos, ou seja, vai ser uma merda. E voltando a falar desse maluco, esse coprodutor, ele passa aquela imagem de pessoa simpática, bem com a vida, mas ele fez um post dizendo assim, olha, há 4 anos atrás eu quase passei dessa para uma melhor, ou seja, ele próprio que quis tomar essa decisão. E aí hoje ele usa a comédia para estar meio que tentando ficar um pouquinho bem. Só que se aparece alguém que diz que tem 20 anos de experiência, que já se apresentou em grandes empresas, universidades, isso afeta o ego dessas pessoas que estão há 4 anos tentando um lugar ao sol, fazendo shows literalmente de graça em alguns locais e o público nem de graça vai. Essa é a real. E uma outra coisa que eu percebi é que fazendo esses videozinhos que eu estou fazendo aqui no YouTube e o tanto de gente que tem inscrito, mesmo sendo pouco, porque o canal começou agora recentemente, eu tenho mais público e visibilidade do que eles. Nem que a pessoa clicou, assistiu 30 segundos e falou, que merda, vou sair desse canal porque eu não gostei porra nenhuma. Tá tudo bem. Eu tenho mais público do que as pessoas que estavam presentes no dia que eu me apresentei. E para ficar testando piada em 5 minutos, que não vai dar um pingo de risada, porque hoje em dia as pessoas não percebem que existe uma censura gigantesca sobre justamente qualquer tema de piada que eu vá fazer.
E aí eu vou estar explicando para vocês como que está funcionando os esquemas hoje em dia. Esse é o primeiro vídeo. O segundo vídeo eu vou falar como que funciona a questão da esquerda na comédia. Ou seja, como eles centralizam as piadas contra a direita. E se você é de direita e vai tentar fazer piada de esquerda e de direita, não haverá espaço na comédia para você, em nenhum lugar. Ou você vai ser, obviamente, expulso do local, achincalhado ou coisa até pior. Eu não vou estar citando nenhum nome, tanto dessas pessoas envolvidas quanto dos locais, porque ainda meu canal é literalmente pequeno nesse exato momento e eu não tenho recursos para, obviamente, lidar com nenhum tipo de processo nesse instante. Mas é interessante de citar algumas coisas que eles proíbem nas piadas. E aí, eles colocam que não haverá nenhum tipo de abuso, agressão, assédio ou preconceito ser aceito. E aí, obviamente, que eles citam que não pode ter xenofobia, racismo, homofobia, transfobia, misoginia, gordofobia, capacitismo. Aí, beleza. Eu citei algumas das coisas que estão na regra e eles cobram R$ 30, dizendo que ao final eles entregam o conteúdo gravado que é com celular e, obviamente, você se vê em casa com as suas piadas. Eles cobram ou deixam de graça, às vezes, os ingressos, que às vezes a galera não vai. Está eu, num belo dia, indo assistir, aí chega um professor de esquerda, e aí como que eu sei que era de esquerda? Quando ele citou aquele fatídico caso, o ativista político americano, que teve aquela tragédia que obviamente eu não posso citar, falar nenhum tipo de palavra relacionada, porque senão dá problema na questão do YouTube. Então ele cita uma piada dizendo que não entende como o sniper, obviamente o alvejou daquela forma, sendo que a cabeça dele era muito grande e o alvo era muito fácil. Aí eu faço uma pergunta que deve ser só para o pessoal de esquerda. Aonde está a questão da xenofobia, do capacitismo, da gordofobia, do racismo, piada contra um cara que falava contra as supostas minorias dos Estados Unidos ou outras coisas e tentava defender alguns ideais, fica engraçado e pode ser feito. Agora, caso eu faça alguma coisa contra a esquerda, aí eu não posso me apresentar, ou eu não posso citar. Tipo assim, funciona a piada quando vai afetar alguém de direita. Se a piada for afetar alguém de esquerda, que seja capacitista, que seja racista ou qualquer alguma coisa do gênero, eu não poderia me apresentar. É assim que está funcionando a comédia hoje em dia. Agora, voltando a falar desse pseudo coprodutor que está há 4 anos na comédia, está tentando, acredita que quando eu respondi ele na DM do Instagram, quando ele foi indelicado e grosso, falando sobre questões que eu não havia prestado atenção, de que assim, se você levar, olha como que funciona e como que funciona só para o lado da casa. Se você levar 3 pessoas, você ganharia, digamos assim, cada pessoa vale 1 minuto. Eu ficaria com 8. E aí começa 7h20, 7h30. E aí, obviamente, os convidados têm que chegar um pouquinho antes. Mas o meu amigo, ele mora em Guarulhos. E é longe. Para quem não é de São Paulo, parece que tipo assim, é a segunda maior cidade de São Paulo. Só que ainda não há metrô, tem um trem, então é dificílimo de chegar no local que iria acontecer o evento. Como meu amigo chegou 20 minutos depois, atrasado, ele foi desconsiderado. E aí o meu tempo ficou aquela transa maldada que eu acabei de falar para vocês, de 5 minutos e 30. E aí eu não consegui concluir a piada. Ficou literalmente aquela que eles chamam assim, levou água. Levar água é um termo na comédia de que, tipo, a galera não riu. Como não vai rir se não teve, tipo, tempo de conseguir construir a base e tudo mais? Eu não vou colocar que houve só culpa nessa questão de tempo, eu vou jogar um pouquinho para mim. E aí, quando eu fui questionar essa pessoa que, na hora, tem a filmagem, tem na hora que ele posta no Instagram os arrobas das pessoas, justamente o meu, esse arrombado e filha da puta, não colocou. E colocou de todos os comediantes que tentaram se apresentar no dia lá também, e foi meio que um fiasco. Quando eu fui cobrar esse arrombado, porque tem que ser um arrombado, cara.
porque pessoas que têm inveja do outro, ou que fazem alguma coisa do gênero assim, só porque eu tenho meu canalzinho de música, que tem mais de 12 mil inscritos, se chama Lado B Karaokê. Se você já segue lá, siga esse canal também, ajude ele a crescer. Eu comentei sobre a minha experiência, que eu já tinha me apresentado em alguns lugares. Quando eu me apresento sozinho, sem ter, obviamente, parasitas tentando me atrapalhar, dá super certo. Mas com esse rapaz lá no dia, não surtiu esse efeito desejado. E tudo aquilo que foi prometido, que se você levasse as pessoas, eu teria o tempo, depois ele próprio parecia uma ex-mulher, escrevendo um textão no grupo desses novos humoristas, desses novos comediantes. Ele escreveu um texto gigante, falando que se a mamãe acha o cara engraçado, ou alguma coisa assim, ou você conta piada no bar, quando você vai se apresentar num palco é diferente, porque aí você vai colocar realmente se você é engraçado. Se você não tem tempo de construir, comediante gigante, já fizeram piadas e ninguém deu risada. Isso é totalmente normal. Imagina alguém que não tem 5 minutos, 5 minutos não dá para fazer porra nenhuma. E pagar um valor por isso, por 5 minutos, R$ 30, 50, 70, quem paga realmente é muito idiota mesmo. E aí ele colocou esse textão falando um monte de coisa. No dia eu confesso para vocês que quando eu li eu fiquei com vontade de responder. Eu só mandei uma figurinha assim, ó. Eu olhei e falei, se o cara é coprodutor e perdeu o tempinho dele escrevendo essa parada, e aí tem um outro produtor que também olha dizendo assim, ele estou 4 anos, mas não quero ganhar dinheiro com a comédia. Você acha que eu devo continuar num lugar desse? Eu quero ganhar dinheiro com a comédia, eu quero crescer, eu sei do potencial. Se você ficar perto de um cara que é invejoso, que está 4 anos e ninguém vai no show, nem de graça, faz piada de direita ou faz piada de maconha, outra coisa, aí ele pode fazer. Mas se eu for fazer qualquer piada que seja de qualquer outro tema sensível, obviamente hoje em dia tem as leis que para ser comediante está sendo melhor ser político. Porque aí você consegue cometer todo tipo de crime e não ir preso. Porque se você é comediante e vai fazer uma comédia, a certeza de ir para a cadeia é grande. E aí esse maluco escreveu esse textão, o outro não quer ganhar dinheiro com a comédia, eu vou ficar perto de pessoas assim? Não tem nenhum tipo de congruência. Eu não vou crescer. Você tem que... Uma dica para você que está vendo esse vídeo agora, se você quiser crescer de verdade e tem um sonho, acredita no teu sonho. Siga ele. Não ouça nem o pai, nem a mãe, nem ninguém que você veja que quer acabar com ele. Porque estar perto desse tipo de pessoas vai fazer com que o seu sonho de verdade não se realize. Porque um sonho é construído à base de trabalho. Muito não e gente dizendo que não vai dar certo. O meu antigo canal tinha 6 inscritos, o de música. Hoje está passando de 12.300 pessoas. Então, assim, se eu tivesse ouvido todo mundo que disse que não daria certo, eu teria desistido na primeira. Então, assim, se você tem um sonho, se você acredita no teu potencial, vá fazendo, vá errando, vá aprendendo. Um certo dia, isso vai dar muito certo. Tenha certeza disso. E às vezes, para muita gente que entra pensando assim, vê piadas no quarto e fica esperando piadas, a piada é justamente o que está acontecendo no dia a dia. Isso para mim é uma piada. Você imagina você pagar 30 conto para contar algumas histórias em 5 minutos, um coprodutor chinfrim que não lota nada, fica com inveja de você e escreve um textão como uma ex-mulher sentida e magoada. O outro produtor, eu assino embaixo dessa merda que foi escrita. Ou seja, mentira, porque diz que se você levar 3 pessoas não importa a porra do horário. Não, se nós abrirmos alguma exceção, que exceção? Não tinha ninguém no dia. Eles estavam lotando o local com os comediantes que queriam se apresentar, de tão vazio que estava. E aí eles fazem aquela, caso você não saiba, eles pegam as pessoas que estão lá e fazem aquele videozinho. Oh, olha como tá cheio aqui hoje. Com quantas? 3, 4, 5 pessoas? Por isso que eu prefiro fazer meus videozinhos, dar aquele clickbait que a pessoa clica, vê, não gostei do conteúdo e sai fora. Mas pelo menos assim, teve realmente alguma pessoa que foi ali e ficou. Então, eu acho que é melhor eu continuar
Na hora eu falei, eu vou continuar fazendo meus videozinhos porque eu tenho meu espaço aqui. Eu tenho mais tempo para poder conversar com vocês, né? Eu tô até pensando em mudar o nome do canal de Desabafos no Quarto. Reflexões no Quarto. Mas toda vez que eu penso de mudar o nome, eu chego à conclusão de que realmente a vida, se você levar ela muito a sério, você vai endoidar, cara. A vida é uma piada. E aí é por isso que eu as conto no meu quarto. E realmente é tudo uma piada. Porque eles tentam levar as regras de uma forma que, quando funcionam para eles, para quem obviamente se apresenta, as regras não são seguidas. E aí é legal ouvir ele ficar assim: não, vai se apresentando de graça num lugar 5 minutos, vai no outro porque você vai ganhando experiência. Não, se esse canal aqui, se vocês me ajudarem, se inscreverem, compartilharem ele para mais pessoas e fazerem ele crescer e eu passar de 60 milhões de inscritos, você sabe que eu lotaria teatros. É assim que funciona. Quando você é querido na internet, eu normalmente tenho um número real que eu não comprei ninguém, eu vou lotar os lugares. As pessoas estarão lá para ver o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para contar. A partir do momento que não existe isso, como que eu vou lotar algum lugar? Eu posso estar fazendo. E aí eu cheguei a falar com eles. Falei assim, olha, você tem um talento, deveria colocar o vídeo, não sei o que, fazer, e ninguém escuta. Então, se eu acredito no que eu estou fazendo, eu acho que eu tenho que manter para mim. Se você tem um sonho e você acredita nele, corra atrás do teu sonho. Não escuta ninguém, não. Não vale a pena. Porque quando eles falam porque eles estão se baseando neles, no que eles já desistiram de sonhar e de acreditar. Corra atrás, trabalhe, poste seu videozinho, não se importe com as críticas, veja as que são construtivas e leve seu trabalho adiante. E esse foi mais um Piadas no Quarto. Vou fazer um próximo vídeo falando quem é o maior comediante desse país. E aí aguardem que o próximo vídeo vai trazer algumas coisas bem legais sobre esse tema. E aí eu peço para você que não é inscrito no canal, que se inscreva. Se você está assistindo agora, gostou do conteúdo, se identificou, se você pensou em ser comediante, ou você viu outros temas aqui do canal que você gostou, se inscreva. Ajude esse canal a crescer. Passe para os seus amigos, passe para os seus inimigos. Às vezes você pensa que não, mas o seu inimigo, ele pode te ajudar muito mais do que um amigo. E aí eu não estou falando para você desprezar o teu amigo, porque às vezes na hora você vai fazer o seu melhor porque você sabe que aquela pessoa vai ter uma crítica muito mais voraz, muito mais assertiva. O amigo ele vai dar um tapão nas costas, é legal, é bacana, vai te incentivar a continuar, mas o inimigo vai fazer com que você não erre, para que você faça o seu melhor a cada vez mais. Curta o vídeo, se inscreva, compartilhe e tem uma parte nos comentários que tem como hypar o vídeo. Comente o que você achou, se você discorda, se você concorda. Obviamente que comentários com todo respeito e não colocando, obviamente, idealismos que sejam ofensivos ou alguma coisa do gênero, serão respondidos. Escreva, compartilhe e nos vemos na próxima, pessoal, com mais um Piadas no Quarto.